Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus de Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Agradecendo sempre a Deus, a Jesus, aos nossos anjos de guarda, a espiritualidade amiga, pela oportunidade e pela presença que eles dão juntamente de nós nesse dia onde vamos refletir sobre mais um assunto muito importante para nós. Falaremos sobre o amigo. Mas que importância nós damos aos amigos? Como é que nós consideramos esses amigos? Como é que nós respeitamos esses nossos amigos? Quem são eles? Amigo é o nome que se dá a um indivíduo que mantém um relacionamento de afeto, um relacionamento de consideração e respeito por outras pessoas. Existem três tipos de situações. Aquela em que duas pessoas não têm afeto, não têm consideração, não têm o respeito de um para o outro. Isso não é amizade. Esses não são amigos. Existe a segunda situação, onde de uma parte há esse afeto, essa consideração, esse respeito, e da outra parte não há. Aí então é amigo 50%, vamos dizer assim, que é de uma parte considerando esse amigo e da outra parte não. E existe a terceira classificação, digamos assim, daqueles que um pelo outro têm essa consideração, esse respeito e esse afeto. Esses são os verdadeiros amigos. O amigo é aquele que possui uma grande afeição por uma ou mais pessoas. Aquele que é leal, aquele que protege e faz o possível e o impossível para ajudar sempre. Para denominar uma pessoa de amigo, não necessariamente os indivíduos precisam se conhecer há muito tempo. Não. Muitas amizades, elas começam repentinamente e ganham importância por diversos motivos. São as atrações energéticas que nos aproxima das pessoas. Às vezes aquela pessoa que nós nunca vimos, ao menos nesta encarnação, nós encontramos e dá aquela vontade de abraçar. A gente se sente bem de estar ao lado dessa pessoa. E outros nos repulsa. São as energias que nos aproximam, o que nos dá assim um pouco de afastamento também. Amigo é aquela pessoa que se confia acima de qualquer coisa, que está sempre disposta a ajudar, seja em situações boas ou também em situações ruins. Para chamar alguém de amigo, não necessariamente precisa ser apenas amigo. Existem muitos familiares que nós viemos aqui, o primeiro local que Deus nos coloca é numa família. Nós temos familiares como nossos pais, os nossos irmãos, os nossos avós, que naquele ciclo vai se modificando, os avós desencarnam, os pais tomam este papel de avô, porque seus filhos, que seriam nós, temos os nossos filhos. E assim por diante. Esse é um ciclo de amizades que nós vamos criando dentro da nossa família, tão gigantesca que é a nossa família espiritual.
Juntamente disso vem os tios, as tias, que também estão aí ao nosso lado, que têm que ser os nossos amigos, que eles também têm seus filhos, o qual se tornam nossos primos, os namorados, ou namorada, que a partir desse contato, desse namoro, se agrega à nossa família. São pessoas que, que fazem parte, vão fazer parte do nosso ciclo de amizades. Então, necessariamente, não precisa ser apenas um amigo, pode ser nossos familiares, e esses são os primeiros que nós deveríamos ter como amigos. Em alguns momentos, o amigo não precisa ter necessariamente os mesmos gostos, as mesmas vontades. E em certos casos é exatamente o fato que os une. Muitas vezes o fato de nós pensarmos diferente nos une mais. Cada caso é um caso. Um exemplo, um torce para um time, o outro torce para o outro time. Isso os aproxima porque dá aquela oportunidade de tirar aquele sarinho de um para o outro quando o outro time perde ou quando o outro ganha. Isso é amizade, isso é amigos. O amigo não precisa ser alguém completamente idêntico. Ele não precisa pensar exatamente o que eu penso. Ele não precisa ser exatamente igual como eu sou, apesar de ser impossível que isso aconteça. Mas nós temos que respeitar o gosto da outra pessoa, a personalidade dessa outra pessoa. Porque cada qual tem uma individualidade. Isso é que nós temos que respeitar. É aquele que tem o poder de acrescentar ao outro, de somar as coisas boas com o outro, como as suas ideias, como os momentos que está vivendo na sua vida, informações todas que tem, compartilhar com eles. Este é o poder de acrescentar que o amigo tem que ter em relação ao outro. Ou apenas alguém para dividir momentos, sentimentos. Quando nós alcançamos uma vitória pessoal, como a gente gosta de ter um amigo ao nosso lado para compartilhar a nossa alegria. Amigo é quem lhe dá um pedacinho de chão quando é de terra firme que você precisa. Ou ele lhe dá um pedacinho do céu, se é o sonho que lhe faz falta. Esse é um amigo. Amigo é mais do que um ombro amigo. É mão estendida, que está sempre nos acolhendo. É uma mente aberta para nos compreender, para nos dar informações. É um coração pulsante, são as costas largas, que nos defende também em várias situações da vida. É quem tentou e fez, e não é egoísta para não querer compartilhar o que aprendeu. É aquele que ajuda e não espera retorno, porque sabe, o ato de compartilhar um instante qualquer já é, e já o realimenta e o satisfaz. É quem tem sempre uma palavra sob medida, quando seus olhos se cobrem de lágrimas. E é também aquele que sabe quando você está lutando para sufocá-las na garganta. O verdadeiro amigo não é aquele que enxuga as suas lágrimas, mas é aquele que evita que você chore. O amigo, ele se compadece pelos seus erros e vibra com o seu sucesso. Isso. O amigo é aquele que toca as suas feridas com mãos de veludo, acompanha as suas vitórias
com euforia e faz até uma piada para amenizar os seus problemas nas horas que você está muito caído. Amigo é aquele que sente medo, dor, náuseas, cólica e chora com você. E se pudesse, sofreria no seu lugar. Quantos, até para nossos filhos, quantas vezes nós queríamos até tirar o sofrimento e passar para nós. Amigo é aquele que entende o que os seus olhos dizem. Se comunicamos através do olhar. E se nos conhece, nós conhecemos aquele que são amigos, sem precisar de palavras. É quem aguarda pacientemente que surja aquele brilho no seu olhar e se entusiasma quando vê surgir. Amigo é aquele que lhe diz: eu amo você, sem qualquer medo de má interpretação. Enfim, amigo é quem ama você. Ponto final. Quanta dificuldade que nós temos em dizer a um amigo: eu te amo. As interpretações da sociedade são muito negativas. Nós não estamos no nível dessa aceitação, infelizmente. Mas um dia chegaremos lá. E o amigo invisível? Falamos até agora desses amigos que estão ao nosso lado, compartilhando conosco. E os amigos invisíveis? Como é que nós chamamos eles? Uns chamamos ele de espírito protetor, outros chamam de espírito amigo, espírito familiar, um espírito simpático, um guia espiritual. No espiritismo nós usamos muito um guia espiritual, um anjo da guarda, um mentor espiritual. São tantas as denominações para esse espírito que nos acompanha durante a trajetória da vida material. Desde o nosso planejamento reencarnatório, lá teve um espírito amigo responsável por essa nossa jornada. Esse é que está do nosso lado a toda hora. Esse é o amigo que nós temos que sempre ouvi-lo através da intuição. Pedir ajuda, pedir auxílio a ele que está aqui do lado, segurando na nossa mão para caminhar nesse caminho de amor, esse caminho que nos leva ao crescimento, ao aprendizado, que nos livra quando aquelas pedras estão a nos atrapalhar. Quanto nós agradecemos esse amigo, quantas orações, quanta energia nós enviamos a eles. É interessante sabermos que todos nós, por mais desmerecedores que possamos nos achar diante da providência divina, somos assistidos por esse companheiro ou por esta companheira do plano espiritual, que praticamente endossa a nossa encarnação. Todos têm o seu anjo de guarda, todos têm esse espírito protetor. É como se fosse um pai a conduzir o filho, um professor a ensinar um aluno, ou um irmão mais experiente a orientar o menos experiente na caminhada. Esse é o nosso anjo de guarda, o nosso amigo do peito, como nós usamos a dizer, com uma condição essencial, a de nunca interferir na liberdade de ação do protegido. Esse é o livre-arbítrio que eles respeitam por demais. Eles não podem e nem devem
interferir nas nossas decisões, no nosso caminho que nós escolhemos. Eles nos mostram, eles nos intuem a seguir o caminho certo, mas não vão caminhar por nós. Eles estão do nosso lado, mas o caminhar é nosso, as escolhas são nossas e eles não interferem em nada. Eles podem nos dar a intuição, porque cada vez que nós vamos fazer algo, a gente sempre sabe o positivo e o negativo. A gente já sabe automaticamente, isso já está dentro de nós, de podermos ver o oposto daquilo que estamos fazendo. Então cabe a nós escolher o que é melhor. Eles não interferem. Esse amigo que está sempre ao nosso lado é digno de nossa atenção, pois ali se encontra para desempenhar a função de facilitar a nossa travessia, a nossa caminhada terrestre, oferecendo sempre o suporte necessário a fim de que nós, que os indivíduos possam agir acertadamente, fazendo o melhor ao seu alcance. Assim, obterá êxito no atingimento dos objetivos programados para a existência. O sucesso será de ambos. Nós, porque crescemos, e o nosso anjo de guarda, porque cumpriu o seu papel e teve o mérito de nos ter colocado num caminho bom. Mas o fracasso, se existir da nossa parte, será apenas nossa. Uma vez que o anjo da guarda nos orienta sempre, e nós é que nos desviamos. O fracasso é somente nosso. Uma vez que o protetor sempre faz tudo ao seu alcance para subsidiar a trajetória nossa. Podemos e devemos aproveitar a oportunidade que Deus nos oferta com a sua bondade e conservarmos e conversarmos intimamente com esse irmão mais velho, falando menos e abrindo os canais da intuição para ouvi-lo com maior frequência. Quantas vezes, diante de uma dúvida, a gente pede auxílio a Deus e Deus, através dos seus mensageiros, vai descendo as escalas até chegar nesse nosso anjo de guarda e ele passa ou nos indica uma solução para que nós possamos decidir qual delas tomar. Estar aberto sempre à orientação dele, captando as sugestões pelas antenas psíquicas, que é a nossa mente. Esse processo facilitará o despertar da consciência e a conquista de segurança para enfrentarmos os embates das provas e das expiações. É a força que ele nos dá, coragem, energia para enfrentarmos. Mas não esperemos que esse amigo invisível passe a mão em nossa cabeça, tornando-se conveniente ou conivente também com os nossos erros ou tendências negativas. Não, eles não vão passar a mão na nossa cabeça. A evolução espiritual deles será pelo menos um degrau superior à nossa, uma vez que ele se encontra na posição de quem pode ajudar. Quem está no nosso nível tem aquela ajuda, mas aquela ajuda momentânea, não uma ajuda de uma vida inteira. E o nosso anjo de guarda, ele está a um degrau acima de nós na evolução espiritual. Aí eles têm essas condições
de nos ajudar. Por isso, com visão mais ampla, embora não discorde claramente e não utilize a condição superior para impor sua vontade, eles alertam-nos de maneira a nos tocar para o despertamento ante a realidade da vida imortal. Eles não usam o fato deles estar acima de nós, o fato deles termos mais conhecimento que nós, usar como dizendo, quando muitas vezes a gente diz, né? Eu sei, então você me escuta. Não, ele não interfere nessas decisões nossas. E como que nós podemos transformar pessoas consideradas ruins em bons amigos? Quantos casos que acontecem de inimigos se tornarem amigos pelo resto da vida? Como é que nós podemos transformar? Basta não olharmos o lado negativo e desagradável dessa pessoa e mostrar-lhes unicamente a nossa admiração pelas suas qualidades e mostrar a nossa confiança em sua bondade, honestidade. Sermos sinceros com eles, conversar, entender aquele lado negativo, aquele lado que nós não aceitamos. Muitas vezes aquilo é um ensinamento para nós, e se nós analisarmos, pode ser que esteja lá dentro de nós esses defeitos que nós vemos nele. Essas pessoas, eles sentir-se-ão imensamente felizes ao encontrarem em alguém um apoio, e logo se transformarão nos mais sinceros e leais amigos. Porque eles vão se sentir gratos. Porque além de eles ter ganho um amigo, eles viram que você o entendeu, você compreendeu. E essa lealdade e a gratidão que ele vai ter conosco, isso é que vão tornar ele um dos nossos melhores amigos, ao menos em lealdade, em fidelidade. Caridade é que nós temos que ter. E a caridade difícil, muito difícil, é desculpar o ofensor e tê-lo em conta de enfermo, necessitado de tua amizade e da tua consideração. Por isso que é difícil e é muito trabalhoso? Não, é o nosso orgulho. É o nosso orgulho que nos impede realmente de conversarmos, de aceitar como eles são e recebê-lo como alguém que está realmente necessitando de ajuda. Chico Xavier, ele nos diz que a gente pode morar mais ou menos numa rua, mais ou menos, numa cidade, mais ou menos, e até ter um governo, mais ou menos. A gente pode dormir numa cama, mais ou menos, comer um feijão, mais ou menos, ter um transporte, mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos.
Tudo bem. Que a gente não pode mesmo, que a gente nunca deva, e de jeito nenhum, é amar mais ou menos, é sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Por quê? Porque senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. É simples. Existem 7 benefícios da amizade, da saúde mental, e ali tem um pouco da visão psicológica. O primeiro é a saúde. Pesquisadores, eles informam que o corpo fica imune aos problemas de saúde. Além disso, as pessoas que são muito solitárias tendem a desenvolver mais doenças e serem mais indefesas. O segundo é otimismo e companheirismo. O ato de sorrir faz com que a vida seja mais leve e contagiante. Ter um amigo para todas as horas faz com que a vida não se torne um peso no qual se deve enfrentar sozinho. Mas ter aquela pessoa para compartilhar desde suas maiores alegrias e até mesmo para momentos de decepção, de tristeza. O terceiro é longevidade. Segundo pesquisas, apontam que aqueles que possuem amigos também têm a longevidade acentuada. Diferente daqueles que procuram a solidão, os estudos apontam que sua longevidade é reduzida de forma severa. A quarta dica é dividir sentimentos e pensamentos. Os amigos, eles servem também para os momentos que precisamos compartilhar o que nos aflige. E assim possamos pensar melhor em tudo. Essa forma é a mais pura para trazer alívio e satisfação. O quinto é o amadurecimento. A amizade é uma forma crucial de amadurecimento, porque é com os amigos que partilhamos experiências e garantimos aprendizado e melhoria. A convivência com outras pessoas faz com que consigamos desenvolver melhor os sentimentos bons de empatia, de compreensão, de paciência, entre tantos outros. A sexta é a visão do mundo. Na convivência e nos diálogos é possível perceber a diferença e semelhanças das vidas que estão em uma relação de amizade. E isso pode significar harmonia e sabedoria em relação ao aumento dos sentimentos. E a sétima é a diminuição do estresse. Além de conseguir desabafar, quando se tem um amigo, é possível que nunca se caia no tédio, sempre conhecendo lugares novos e inventando programas para sair da rotina. E para finalizar, meus irmãos, eu vou recitar aqui, da minha maneira, o poema do amigo. Amigo não tem dia, não tem hora, amigo é sempre agora. Amigo não tem jeito, faz morada dentro do peito pela vida fora. Por um amigo, se põe a mão no fogo sem receio de nenhuma dor. Pois amigos são parceiros de um jogo onde não há perdedor. Amigo é feito agulha no palheiro. É meio a meio e os dois inteiros. Amigo
é sincero e dá de 10-0 na força do poder e do dinheiro. Amigo é aquele que nos representa em qualquer lugar. A gente estando ou não estando lá. Aliás, é como se a gente estivesse lá na figura do amigo. E é por isso que se diz que é difícil ter amigos, pois ser amigo não é fácil, não. E é por isso que se diz que a lealdade não tem preço e que a amizade é o avesso da solidão. No mundo tão doente e de amores tão distantes, amigo é uma espécie de transplante de coração. Amigo é feito um pai que se adota feito um filho. É o Espírito Santo, é um anjo guardião. E vamos, para encerrar, meus irmãos, eu pediria a todos vocês que mentalizasse e que dedicasse esse poema àquele amigo, aquele que gerou todos os amigos, aquele que amava tanto seus amigos que até os ressuscitava, aquele que criou o céu, as florestas, os mares, os rios, a terra, que lamentavelmente, é muito lamentável isso, mas em muitas casas ainda não consegue entrar. E em muitos corações ainda não consegue penetrar. Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz de Deus, a paz de Jesus e as energias da espiritualidade maior recaia sobre cada um de vocês. Um beijo no coração de vocês. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.